Opa, tudo bem? Comigo não, porque eu tava refletindo sobre a vida e aí lembrei de umas coisas ruins de quando eu era criança. Tipo, umas coisas bem bizarras que aconteceram comigo. Papo de eu ver uns bichos muito estranhos. E não, eu não sou esquizofrênico. Eu sei o que vi naqueles dias. E lembrei de 2 casos que aconteceram comigo. Primeiro, uma mulher verde que vi quando acordei no meio da noite. E segundo, uma batida na janela na madrugada. Bom, esses casos eu acho específicos demais para eu usar imagens do Google, então eu decidi usar uma IA para ilustrar as cenas que lembro direitinho na minha cabecinha. Mas calma, não vai ficar ruim não, eu prometo, vai ser uma experiência legal. Quer dizer, para vocês, porque para mim essas lembranças foram horríveis. Bom, eu me lembro que nesse dia eu tava bem cansado, porque tinha passado a madrugada jogando Dragon Ball Tenkaichi 3, e eu precisava dormir, senão eu ia acabar despencando no chão. Então eu deitei na minha rede. E não, eu não sou baiano, eu só me acostumei a dormir em rede por causa da minha mãe. Quem é baiano é esse aqui. Mas bom, voltando ao caso, fui dormir. Só que nesse dia eu tava com muita dificuldade pra pegar no sono, e eu não sei por quê. Talvez porque algo fosse acontecer naquele dia? Talvez. Foi aí que, depois de muito tempo, eu adormeci. Aí, de repente, no meio da noite eu acordei e não conseguia me mexer. Tava paralisado, só conseguia piscar. Foi aí que notei que tinha alguém perto da minha rede. Tava escuro, mas eu vi, tinha uma mulher verde em cima do balde. Quando olhei, ela tava olhando pro fogão do lado da minha rede. Aí, do nada, ela olha pra mim exatamente na mesma hora em que eu percebi. Ela ficou me encarando por uns segundos e eu tava me cagando de medo. Na minha cabeça passavam 1000 possibilidades do que poderia acontecer. Eu pensei que ela fosse me matar ou que acordaria todo mundo da minha família. Foi aí que fechei os olhos e tentei dormir. Enquanto mantinha os olhos fechados, eu conseguia sentir ela se aproximando. E pra piorar, eu escutava a respiração daquela coisa. Aquilo tava me deixando ainda mais assustado. Mas aí, depois de um tempo, eu consegui dormir. A sensação terrível daquele dia tinha acabado. Depois de acordar, eu fui ver onde ela estava na noite passada. Vi que o balde em cima do qual ela estava tinha quebrado, e isso me deixou muito assustado. O que vi era real? Ave Maria, doido! Bom, esse caso não aconteceu comigo, mas digamos que eu vivi também, já que minha irmã estava dormindo no meu quarto naquele dia porque meu irmão tinha saído. Sabe aquelas camas beliche? Então, minha irmã dormia embaixo e eu em cima. Foi assim que começou. A gente estava dormindo e no meio da noite escutamos alguém batendo na janela. A gente pensou que fosse alguém querendo comprar alguma coisa, porque naquela época meu pai tinha uma barraca que vendia um monte de coisas. Então foi isso que a gente imaginou na hora, mas aí bateu de novo. 2, 3, 4, 5 vezes, e a batida foi aumentando. Eu olhei pra ver se conseguia ver a pessoa por baixo da cortina e vi só a mão, parecia de criança. Foi aí que minha irmã levantou e foi olhar. Ela abriu a cortina só um pouco, e eu perguntei, quem é? E ela não respondeu. Mesmo depois de abrir a cortina, a pessoa não parava de bater na janela, então ela fechou a cortina. Quando ela virou, eu vi os olhos dela arregalados, como se tivesse visto algo de outro mundo. Ela voltou a deitar na cama. Eu perguntei de novo, quem é? E ela não disse nada. A coisa, ou pessoa, que estava lá fora bateu mais 2 vezes e depois parou. Graças a Deus terminou aquilo, porque eu já tava com o coração na boca, faltando só um espirro pra sair. Aí, Isaac, não tenho tantos acontecimentos assustadores, mas eu vou contar pelo menos o que eu acho assustadorzinho, né? Não tenho mais medo disso, mas assustadorzinho. Bom, primeira coisa é que quando eu era criança, eu tinha o costume de não dormir muito e madrugar ou acordava à tarde. E assim, quando você dorme um pouco, você tem alucinações. E resumindo, eu acordei de madrugada e vi a sombra do Sullivan, do Monstro S.A. atrás da minha porta. Eu fiquei amedrontado porque eu tinha 7 anos. E foi muito real. Pensava que o Sully tava ali pra me assustar, velho. Aí foi uma palhaçada. E o último acontecimento foi mais simples, onde eu tava com a minha avó no meu quarto e do nada eu fechei o olho, abri o olho e tinha um pelúcia do Mickey com a faca, né? Pelúcia, aí depois de 1 segundo desapareceu. Tô achando que até tinha esquizofrenia, porque não é possível, eu tô falando sério, eu alucinei com isso mesmo. Mas é isso, é só isso que eu queria falar. Obrigado, Nandito, por participar aqui no canal. Espero que você apareça mais vezes, tanto aqui quanto lá no outro, o do Spike. Mas é isso, galera. Até um outro dia.
Até um outro dia.